Fala galera, vamos com mais 4 palpites para amanhã, sexta-feira, dia 22 de dezembro, para aumentar as nossas chances, para quando a gente abrir a tabela de jogos de amanhã, não ter nenhuma surpresa, saber o que está acontecendo e apostar com segurança. São 4 jogos, o primeiro é pela primeira divisão espanhola, La Liga, o Espanhol contra o Atlético de Madrid, o Espanhol 16º colocado, tem 4 vitórias em casa, um empate, perdeu 3 vezes, 54% dos pontos aproveitados em casa, com 8 gols marcados, uma média de 1 gol marcado por jogo, 6 gols sofridos, é uma defesa que sofre poucos gols, é menos de 1 gol sofrido em casa o time do Espanhol, contra o Atlético de Madrid voando atrás do Barcelona em segundo lugar, fora de casa são 6 vitórias, empatou 3 vezes, ainda não perdeu fora de casa o time do Atlético de Madrid, com um impressionante 77% de aproveitamento fora de casa. São 17 gols marcados, quase 2 gols marcados por jogo, com 4 gols sofridos, menos de meio gol sofrido por jogo o time do Atlético. Os dados dessas duas equipes, o Espanhol vem de 3 jogos sem vitória, o Atlético de Madrid tem 16 jogos sem perder, está invicto a 16 jogos o time do Atlético de Madrid. A cotação para esse jogo, o Atlético de Madrid ganhando fora, é 1,8. Com essa cotação fora de casa, o Atlético de Madrid ganha 58% dos jogos. No confronto direto entre essas duas equipes, aconteceram menos de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10 jogos. São duas defesas muito boas, o ataque do Espanhol não é grande coisa, geralmente são poucos gols nesse jogo. O último confronto entre eles, em abril de 2016, abril desse ano, foi 0-1, né? 1-0 para o Atlético de Madrid fora de casa. Por isso é inevitável o placar com essa cotação de 1,80, a vitória fora do Atlético de Madrid. Ou então um jogo com poucos gols, menos de 2,5. Aconteceram 9 em 10 confrontos diretos entre essas equipes. Eu acho que esse placar vai ser 2-0 para o Atlético de Madrid. E vamos para o segundo jogo das nossas análises. Pela segunda divisão holandesa, são 2 jogos agora pela segunda divisão holandesa, a Eredivisie. O Ajax B contra o Volendam. O Ajax é o terceiro colocado com 5 vitórias, tem 2 empates, perdeu só uma vez em casa. 70% dos pontos aproveitados em casa o time do Ajax. É um ataque muito bom esse time, tem 15 gols marcados em casa, uma média de quase 2 gols marcados em casa o time do Ajax. 10 gols sofridos, um pouquinho mais de 1 gol de média sofrido em casa o time do Ajax. Contra um Volendam que é o 17º colocado, pertinho da zona de rebaixamento, com 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas fora de casa, aproveitou menos de 30% dos pontos disputados fora de casa o Volendam. O Volendam tem 10 gols fora de casa, uma média de 1 gol marcado, com 12 gols sofridos, 1,3, um pouquinho mais, quase 1 gol e meio sofrido por jogo o time do Volendam. Os dados para esse jogo, o time do Ajax está com uma odd para vencer em casa de 1,57, é uma odd alta para o favoritismo que ele tem, e ele vence com essa odd 64% das vezes. O ataque do Ajax é tão bom, ele tem mais gols fora de casa do que em casa. São 25 gols fora contra 15 gols em casa, uma média de gols fora de 2,7. É um ataque muito forte para a segunda divisão holandesa. O time do Jong Ajax, nos últimos confrontos diretos entre essas duas equipes, nos últimos 5 jogos, não perdeu nenhuma vez, está invicto contra o Volendam. Por isso, com essa cotação de quase 1,60, é inevitável o time da casa favorito. Ou então um jogo com muitos gols, acima de 2,5. O placar para mim vai ser 3-1 para o time do Ajax. Vamos para o terceiro palpite da rodada de amanhã. O AZ contra o NEC. O AZ é o 18º colocado da segunda divisão holandesa. Está atrás do Volendam, que pega o Ajax. Tem 3 vitórias em casa, 1 empate, perdeu 3 vezes. Aproveitou menos da metade dos pontos disputados em casa o time do AZ. Fez 12 gols, uma média de 1,71 gol marcado em casa. Quase 2 gols, com 13 gols sofridos, também sofre quase 2 gols em casa o time do AZ, por isso as 3 vitórias, 3 derrotas. Contra o NEC, que é o segundo colocado, com 3 vitórias fora de casa, 2 empates, 2 derrotas, aproveitou mais da metade dos pontos disputados fora de casa o time do NEC, com 13 gols marcados, uma média de 1,86 de média, 12 gols sofridos, uma média de 1,71 gols sofridos por jogo. É curioso desse jogo que a média de gols que faz o time do AZ é exatamente a mesma média de gols que sofre o time do NEC. E a mesma média de gols que faz o time do NEC é a média de gols que sofre o time do AZ. É um confronto bastante equilibrado e a gente consegue ver isso nos dados entre as duas equipes. O AZ, em 8 dos últimos 10 jogos, teve mais de 2 gols e meio no jogo. E em 6 dos últimos 6 foi o primeiro a sofrer o gol. Contra o NEC, que em 6 dos últimos 8 jogos também tem acima de 2 gols e meio. E também em 6 dos últimos 8, ambas as equipes marcaram. São duas equipes que fazem muitos gols, que sofrem muitos gols, é um jogo aberto.
1,61, o time do NEC, segundo colocado, fora de casa, pagando a cotação, é um favorito. Tanto que a cotação para ambos marcam, ou acima de 2,5, tá de 1,44. Eu acho que o NEC é favorito, mas apostar em muitos gols para esse jogo também é uma boa maneira de cercar esse evento. Eu acho que vai ser 2-1 para o time do NEC, fora de casa. E o último jogo das nossas análises de hoje, para amanhã, sexta-feira, dia 22, é pela primeira divisão de Israel, o Nechel contra o Hapoel Lezion. O Nechel é o lanterna do campeonato, tem uma vitória em casa, um empate, perdeu 4 vezes, aproveitou 20% dos pontos, um quinto dos pontos disputados em casa, o time do Nechel. Fez 6 gols, uma média de 1 gol só marcado por jogo, sofreu 11, quase 2 de média sofrido por jogo, contra um Lezion, que é o quinto colocado na primeira divisão de Israel, com 4 vitórias, não empatou, perdeu 2 vezes, 66% dos pontos disputados. É um time bom jogando fora de casa, o time do Lezion. Fez 8 gols, quase um gol e meio marcado de média, 4 gols sofridos, quase meio gol só, sofre poucos gols o time do Lezion, mesmo jogando fora de casa. O Nechel, nos últimos 10 jogos, tem 8 derrotas, um empate, só ganhou uma vez nos últimos 10 confrontos. Em nenhum jogo do Nechel teve mais que 2 gols e meio, todos abaixo de 2,5. O Lezion está com a cotação jogando fora de casa altíssima, pagando quase 2 vezes o valor apostado. Quando ele está com essa cotação, ele vence mais da metade das vezes. Não, desculpa. Com essa cotação, é como se ele tivesse valendo 50% do valor apostado, mas ele vence geralmente 60% das vezes que ele tem essa cotação. É um jogo de poucos gols. O último confronto, os últimos 3 confrontos entre essas duas equipes tiveram só 3 gols, a média de 1 gol por jogo. Por isso, pagando 1,90 fora de casa, eu vou de Lezion ganhando fora de casa, ou então um jogo abaixo de 2,5. Eu acho que o Lezion ganha por 1-0. É isso aí, galera. Esses são os palpites para amanhã. Se vocês curtiram, descurtiram, comenta aí, deixe seu joinha, se inscreve no canal. E lembrando que isso aqui é só para a gente ter uma referência, para a gente saber de onde partir para analisar. Você pode muito bem discordar das análises, estimular seu senso crítico aí, discordar dos palpites, fazer suas próprias análises. Isso é só para aumentar as nossas chances. Boa sorte para nós, até amanhã, um abraço.